Olá pessoal, se você gostou dessa iniciativa, então peço que nos apoie lá no Apoia-se com sua contribuição, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, né, e torne-se um membro do canal. Então, vamos dar uma olhada no que eu fiz uma análise hoje rápida, né, sobre o que a gente tem de perspectiva aí para os próximos dias nas previsões voltadas ao setor elétrico. Primeira coisa é que eu já vim alertando desde ontem que a gente teria a formação desse ciclone aqui na costa da região sul. Ele forma-se aqui mais ou menos, depois ele caminha um pouco para leste e numa das componentes, né, daqui leste desse ciclone a gente tem a passagem de uma frente envolvida que deve trazer chuvas aqui para a maior parte do país, já aí a partir do dia 21, dia 22. Porém, essas chuvas não devem ser tão significativas, até porque a gente está com um tempo muito seco e a gente não vai ter umidade suficiente saindo do solo para retroalimentar aí, que a gente chama de feedback, né? Retroalimentar, dar um feedback positivo nessa passagem dessa frente e gerar cada vez mais e mais chuvas. E aqui o campo da altura geopotencial, a gente vê claramente esse sistema, né, esse ciclone formado aqui no campo, e ele deve ter mais uma componente zonal. Então, o que está acontecendo muito e que também não está ajudando a entrada das frentes bem sobre o continente, sobre o país, é que esses sistemas, quando eles formam, né, eles estão tendo uma orientação mais leste-oeste do que uma orientação norte-sul, por exemplo. Então, eles estão caminhando mais em direção ao leste do que em direção à região equatorial. E isso faz com que a gente não tenha uma interação boa entre as massas de ar e a possível formação de zona de convergência, canal de umidade, entre outros fatores. Claro que à medida que as previsões forem mudando, a gente vai chegando mais próximo realmente do verão, essa tendência pode mudar. Mas isso foi o que aconteceu agora no final de setembro, agora está acontecendo no mês de outubro e provavelmente isso deve se estender pelo menos aí até a primeira quinzena de novembro. Outro detalhe é que após a passagem desse sistema, a gente deve ter ainda a continuação de passagem de sistemas de baixa pressão, mas como eu falei anteriormente, com a trajetória mais zonal, né? Que é no sentido de oeste para leste. E é o que a gente nota aqui no campo de geopotencial. Nós temos aqui um sistema de baixa pressão, um outro sistema aqui, um outro aqui, e eles começam a ter uma orientação aqui, eles não conseguem avançar em direção à região equatorial, até porque eles encontram um obstáculo aqui, que são esses sistemas de alta pressão. Então eles acabam tendo essa direção mais de leste a oeste do que norte-sul em direção à região equatorial e se mantém aqui nessa faixa aqui próximo à latitude de 40 e 30 graus sul. Ou seja, a gente ainda deve continuar tendo isso pelo menos ocorrendo aí a segunda semana operativa de novembro. Outro destaque que eu trago agora é que apesar da gente ter a passagem desses sistemas, nós ainda temos a formação de chuvas aqui um pouco na região sul. Está acontecendo essas chuvas, estão acontecendo. Ontem teve uma chuva boa na cabeceira aí da bacia do Uruguai. Contudo, são chuvas pontuais. São chuvas que vêm ocorrendo, mas que não trazem grande contribuição na formação de ENA ou armazenamento para o sistema. Então é isso que está. E por ela ser pontual, tanto também na escala geográfica, né, como na escala de tempo, então você tem aquela chuva naquele determinado momento, naquele dia, 1 ou 2 dias, depois passa uma semana aproximadamente sem chover, então o solo acaba secando novamente, e é o que nós vemos sempre naquela projeção de armazenamento do solo do IMET. Ou ele acaba mantendo aquele nível que já está, da ordem de 30%, 40%, 50% da região sul, 60% em alguns pontos, e depois ele acaba reduzindo um pouco essa projeção. Agora o destaque é que depois da passagem daquele ciclone, né, que a gente viu que estava mais ou menos nessa localização, nós devemos ter a entrada de uma massa de ar mais fria e, em consequência, uma redução aí da temperatura que pode interferir na carga da região sul do país. Contudo, é uma novidade que eu observei hoje, é que após a formação desse sistema e ao deslocamento desse sistema em direção a leste, nós veremos que existe a possibilidade da entrada aí de uma massa de ar mais quente
e possivelmente aí uma onda de calor atingindo a região sul, sudeste aqui, chegando até São Paulo. Aí já a partir do dia 26 e do dia 27. E isso pode interferir, né? Eu acredito que na hora que o ONS for fazer a projeção de carga dele, essa forte onda aí que deve acontecer entre os dias 26 aí ao dia 30, como está mostrando aí essa projeção do modelo do dia 27, principalmente na região sul, deve trazer uma contribuição significativa nessa projeção de carga. Então, pode ser que na projeção eles acabam elevando um pouco aí a carga do sul e do sudeste do país devido à atuação dessa massa de ar mais quente e essa possível onda de calor a partir do dia 26. E quando a gente olha aqui o acumulado, né, de precipitação para os próximos 16 dias aproximadamente, nós vemos aqui uma chuva ainda, 15 dias na verdade, né, bem distribuídas na região sul. Contudo, a gente vê aqui alguns pontos apresentando os 200 milímetros, mas aqui pode até enganar as pessoas, porque você tem que dividir isso pela quantidade de dias, você vai ter aí da ordem de 15 milímetros por dia. Como está quente e seco, a maior parte vai ser utilizada em outros processos, como armazenamento de água no solo, evaporação, evapotranspiração das plantas, e nós teremos aí uma pequena parte para gerar vazão. Por isso que na região sul, apesar da gente estar tendo uma chuva boa, assim, uma chuva considerada razoável, né, próximo à média nessa época do ano, o que acontece é que você está tendo um tempo bem mais seco do que o esperado normalmente para essa época do ano, e isso está consumindo a maior parte das precipitações e das chuvas nessas regiões, ok? Agora, complementando o alerta, né, eu ficaria bem de olho nessa onda aqui de calor, porque isso pode fazer que elevar bem a projeção de carga para o início aí de novembro. Então, trazendo sempre essa figura do IMET, o que a gente vê é que a projeção do armazenamento ela continua aí mantendo praticamente, né, em todo o país o que se é observado atualmente, e não devemos ter grandes mudanças, pelo menos no regime de chuvas e no regime de vazões, e consequentemente ENAs, principalmente da região sul e da região sudeste aí ao longo dos próximos dias. Então, o que pode ocorrer realmente é que essa transição do mês ela seja um pouco conturbada, tanto por um déficit de chuva aí na primeira semana operativa de novembro, que os modelos já mostram isso, como pela entrada dessa possível onda de calor na região sul e sudeste a partir do dia 26. Então, monitorar nos próximos dias para ver o que vai acontecer. Então, as notas, o que a gente vê claramente é que tem a atuação desse sistema de alta pressão sobre as costas da região sul e sudeste, que está impedindo a entrada das frentes na região sul, pelo menos até o dia 18. A gente está vendo que está ocorrendo algumas chuvas, né? Mas de forma localizada e não tão significativas. Após o dia 19, a gente tem a formação daquele ciclone na costa da região sul e o avanço de uma frente aí que deve atuar sobre o país e trazer um pouco de chuva, porém não deve ser tão significativa. O alerta que eu falei a partir do dia 26, né, de outubro, existe a possibilidade de ocorrer uma forte onda de calor na região sul e sudeste, que pode sim interferir na projeção de carga, e essa carga vir um pouco mais alta, ou bem mais alta, né, dependendo do que o modelo que o ONS utiliza vai projetar. E a projeção de armazenamento de água no solo aí do IMET mostra a diminuição gradativa da quantidade de água no solo na maior parte do país nos próximos dias, mas praticamente está tendo uma pequena diminuição e não está tendo tanta variação do que a gente viu, por exemplo, comparado ao que nós vimos ontem, ok? Então, pessoal, obrigado aí pela participação de hoje. Se você está gostando do canal e você quer contribuir para que nós continuemos esse projeto, o link da descrição aí do vídeo do Apoia-se para você fazer sua doação. Claro que não é obrigatório, você doa se você realmente estiver gostando do que eu estou passando para vocês. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo para chegar ao máximo de pessoas possíveis. Torne-se membro do canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado.